demonstração aqui sobre um movimento circular uniforme. A gente vai chamar esse movimento circular uniforme de MCU, movimento circular uniforme. Então vamos começar aqui, galera, o nosso estudo, iniciando a seguinte ideia. Share screen. Vou começar pensando assim, ó. Vou pensar um carro, tá aqui um carro. Galera, às vezes você pensa que movimento circular uniforme é uma coisa muito estranha, Marcelo, né? Oi, fala comigo, deixa eu te ouvir. você estava falando que os seus negócios de física estavam até semana 11 e tudo mais. Então, até o dia 9 tem que estar feito até qual semana? Cara, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar em aberto todas as listas. Vou deixar todas as listas na mocosa. Porque a secretaria pediu para fechar até a lista da semana 5. Mas, cara, se eu deixar fechado a quinta semana lá e começar a abrir só a partir da quinta semana, vai ficar muita... Lembrando que essa primeira nota aí, galera, do terceiro bimestre, ela tem referência aí sobre essas listas, hein? Então, eu preciso que você resolva essa lista pelo menos até a data 7, que é a data da nossa prova. Porque aí é a secretaria que vai fechar. Aí eu já não tenho mais opção de deixar em aberto. Então, vamos fazer o seguinte, vou deixar as listas lá em aberto e aí você tenta fazer todas. Ok? Marcelo, as listas que estão em arquivo do Word, tem que enviar para o senhor? Não. Acho que só tem uma no Word, uma no PDF, alguma coisa assim. Ela é mais para questão de resolução mesmo, de tirar ideias e tudo. Essa lista ela é um pouco maior, não sei se você percebeu, a do Word lá tem 10 questões, se eu não me engano, a do PDF também. Então, elas geram questões aonde, por exemplo, eu posso tirar uma ou outra aí para a prova. Mas a do Word aí dá trabalho demais, escanear, enviar e coisa e tal. Aí não vamos mexer com isso, não. Nesse sentido aí, são poucas listas. Contando com a lista que eu enviei hoje, aí a lista hoje é do ambiente virtual de aprendizagem lá. Aí, todas essas da AVA lá, do ambiente lá, a gente tem que resolver. Imaginou? Ok? Ok. Então, olha só, galera. Começar aqui então. Você tem um carrinho aqui. Olha que carrinho massa. Esse carrinho vai fazer aqui um movimento. Ele tem aqui uma velocidade. Imagina que aqui é uma pista circular, galera. Qual pista de Fórmula 1 aqui, ó, circular. O carro agora tem uma velocidade para cá. Agorinha, galera. Imagina que comigo ele tem... Imagina que aqui é o carro, tá? Desenho mal pra caramba, você tá percebendo. Aqui a velocidade dele tá para cá. Aqui, galera, a velocidade dele já tá para cá. Então, tô tentando desenhar o mesmo carrinho. Você tá percebendo que não tá aparecendo. Mas ele tá aqui, galera, num movimento curvo. Eu acho que tem um microfone em aberto. Trava ele aí, galera. Vou travar. Pode deixar. Pode deixar. Esse microfone é do Abner. Abner. Obrigado, Abner. Mano, o Abner tá jogando Among Us, cara. O Abner tá jogando Free Fire. Mano. Certeza. Galera, seguinte então. O cara tá jogando Among, aí é complicado, velho. Among, que é isso? Sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus. Galera, o movimento circular, primeira propriedade é que ele tem um raio R e ele tem, galera, uma velocidade que é constante. A primeira condição é a seguinte, eu estou falando movimento circular com um carro, mas não precisa ser um carro não, para pensar comigo. Imagina que eu pego uma cordinha, amarro uma pedrinha e rodo, movimento circular. Imagina que eu começo a sair correndo aqui ó, ao longo do quarteirão, num círculo, movimento circular. Imagina, galera, que você tem um corpo que está fazendo um movimento circular, tipo, para pensar comigo, aqueles cavalinhos lá no parquinho, como é que chama? Os cavalinhos que fazem círculos, que você adora fazer quando você está namorando e tudo.
no movimento circular? Como é que chama? Carrossel. Lindo. Então, galera, qualquer tipo de movimento que seja circular, que seja curvo, a gente vai definir como MC1, desde que tenha velocidade constante. Aí surgem algumas propriedades que você tem que entender aqui comigo. Começar tipo assim, ó, vou apagar essa figura, que ela ficou muito massa, eu sei que ficou linda, mas eu quero definir primeiramente algumas relações. Que relações são essas? Pensa aqui comigo, ó. Deixa eu voltar aqui. Que é o movimento circular. Opa, aqui, cheguei. Pensa aqui comigo, galera. O que é frequência num movimento circular? O que é frequência? Quando alguém fala, ó, qual que é a frequência que você vai ao cinema? Não, eu vou ao cinema 5 vezes por mês. Então, a frequência é 5. Qual a frequência que você almoça? Nossa, 1 vez por dia. Então, a frequência é 1. Galera, qual a frequência você vai à escola? 0, porque está na pandemia, né? Mas antigamente você ia 1 vez. Qual frequência você assiste aulas de física? 17 aulas por dia. Frequência 17. Qual frequência você vai ao banheiro? Qual frequência você assiste TV? Qual frequência você vê Netflix? Então, peraí, frequência está relacionada ao número de acontecimentos. No caso do movimento circular, o número de ciclos. Deixa eu te explicar, isso aí é facinho, porque olha só, que tranquilo, ó. Frequência, que é representada pela letra F, é o número de vezes N, ou delta N, que um fenômeno está acontecendo. No nosso caso, como a gente está tratando de um movimento circular. Então, a frequência F, esse F de frequência aqui, é o número N de vezes dividido pelo tempo. Uns livros usam N sobre T, a nossa apostila usa delta N, delta T. A gente vai usar a frequência como número de acontecimentos dividido pelo período. Imaginei, tem que gravar essa expressão. Deixa eu te dar uma dica, bora lá. Professor, te dar um exemplo. Professor, o carro fez 30 voltas em 1 minuto. 30 voltas em 1 minuto. Quanto foi a frequência? Facinho, galera. Olha lá, ó, joga na fórmula. Frequência igual. Qual que é o número de voltas? Qual que é o número de acontecimentos? 30. Quanto tempo? 1 minuto. Lembrando que esse tempo tem que ser em segundo. 30 dividido por 60, isso dá 0,5. Olha a unidade de medida, galera. Hertz. Hz. Hertz é a unidade de medida. Toda vez que você calcular a frequência, tem que ser em Hertz. Não precisa tirar print, não. Precisa tirar foto, não. Isso aí está gravado aí para você. Medicina. Tá aí a propriedade, então, da frequência. Beleza. Frequência é massa, por quê? Porque você tem noção sobre o que é frequência. Aí o período, galera, e a frequência, eles estão relacionados da seguinte maneira. O que é período? Peraí, se a frequência é um número de vezes, eu posso escrever a frequência, então, para 1 volta. Bora, frequência é o número de vezes dividido pelo tempo. Se for só 1 vez, só 1 volta, então o tempo torna-se o período. É a fórmula que a gente tinha lá anterior, galera. A frequência é o número de vezes dividido pelo t. Só que 1 volta, então, a gente chama de período. Essa expressão está aqui, ó. Se você quiser trocar, passar o t para cima e o f para baixo, então o período é o inverso da frequência. Queria que você notasse que essas equações aí são iguaizinhas. Imaginou? Nos conceitos de período e frequência, percebe-se que quanto maior a frequência, menor é o período. Uai, será que tem sentido? Pensa, galera. Quanto maior a frequência do movimento circular, então o carro ele não faz só 10 voltas. Ele está fazendo agora com uma frequência de 700 mil voltas. Então, observa que você está aumentando a frequência, o período precisa diminuir para corroborar com aquela mesma ideia. Ó, a frequência do movimento circular, se ela aumentar, o período precisa diminuir.
te dar uma dica. Você está girando aqui uma pedrinha aqui na cordinha. Você está girando devagarzinho. Se eu quiser aumentar a frequência, aumentei a frequência. Então, o período, galera, ela levava um tempo grande para fazer a volta. Quando você aumentou a frequência, aí o tempo, cara, a volta passou a se tornar mais rápida. Então, o período diminuiu. São grandezas na física, são chamadas de inversamente proporcionais. Como assim? Se eu aumentei a frequência do giro, então o período, o tempo teve que diminuir. Medicina. Você tem que gravar essas duas formulações aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui para não te atrapalhar. Olha aqui, ó. Você tem que gravar a propriedade da frequência. Aí, quero provar para você a seguinte condição. Galera, velocidade, você estudou no movimento, que é o espaço ΔS sobre o tempo ΔT. Beleza? Aí não tem erro. Só que, galera, quando está acontecendo um movimento que agora é um movimento circular, imagina comigo, está fazendo um giro, está fazendo um círculo. Aí essa velocidade não torna-se mais V de velocidade. A velocidade agora é do ângulo, agora é angular. Esse espaço angular, na matemática, aí a matemática é 360 graus. Galera, isso aqui você tem que gravar, ó, 360 graus na matemática equivale a 2π radiano. Então, ó, o espaço do círculo inteiro, na matemática, ele vale 2π. Muito provavelmente você não tem estudado ainda sobre π radiano. 2π quer dizer o quê? Quer dizer essa volta completa. Isso é em radianos. Então, a velocidade V é a velocidade angular. O espaço, galera, é 2π radiano, que vale uma volta inteira, 360 graus, sobre o tempo. O tempo é o período. Espera aí, essa expressão deve estar aqui, quer ver? Exatamente, precisa apagar aqui. Cadê? Pegar uma borracha aqui. Pá. Veja bem. Olha a propriedade aqui, ó. Você precisa gravar isso aqui, não tem jeito. A velocidade angular, ela é 2π sobre o período. Tem que gravar, ó. 2, você vai pegar π, 2π aqui, ó, é muito comum lá no circunferências, sobre o tempo. Se você trocar esse período, lembrando que o período é o inverso da frequência, então a velocidade angular, ômega, a gente vai chamar de ômega, o W, tanto faz, 2π, aí é vezes a frequência. Eu preciso dessas duas expressões aqui, quando ele me pedir para calcular a velocidade angular. Pessoal, o que é velocidade angular? Galera, é a rapidez com que um móvel gira. Quanto maior a velocidade angular, mais rápido ele faz os giros lá, ó, de 360 graus e etc. e tal. Então, isso aí tem essa representação, esse tipo de aplicação para a gente. Beleza? Agora, sei calcular então a velocidade angular. 2π vezes f. 2π vezes f. Você precisa memorizar isso. Vamos fazer um caso aqui, bora, para não ficar muito cheio. Gravou as expressões. Fazer um caso. Bora lá. Primeiro caso. Uma roda gira com frequência. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Opa. Beleza. Uma roda gira, galera, com frequência 1200 RPM. Alguém, por acaso, aí do primeirão, sabe o que quer dizer RPM? Alguém sabe? O que é RPM? E aí? Ritmo por minuto? Fala de novo. Ritmo por minuto? Ritmo por minuto, revolução por minuto, rotação por minuto, beleza. Rotação por minuto. Isso, perfeito. Josinha, rotação, revolução, tanto faz. Aí é interessante porque você falou revolução por minuto. Como que eu vou converter essa frequência aí? Porque ela está 1200. Olha, galera, olha o que quer dizer esse M aqui, hein?
Rotação ou revolução por minuto. Minuto não pode. Então, pega lá o 1200 e toda vez, deixa eu te explicar, ó, começamos a aprender aqui, ó. 30 começando a ficar fácil agora. Quando aparecer o nome RPM, não esquece, lembra de mim. É porque está em minuto, e aí você tem que dividir por 60. No carro do seu pai, galera, o painel lá está em RPM. Quando você quiser analisar como é que o motor está girando, o giro do motor, você pega esse 1200 e divide por 60. Pega lá o valor lá, ó, pá, dividiu por 60, você sabe quanto dá isso aí em hertz, que é o mesmo que em segundo. Então, essa frequência, 1200 dividido por 60, corta uma casa aqui, ó, 00, 120 dividido por 6. Isso dá 20 Hz. Ok. Eu tenho duas respostas acessíveis aqui para mim. Eu tenho a letra C ou a letra D, com 20 Hz. O que ele pediu? Para você calcular também o período. Se o aluno voltar lá na propriedade, o período T é igual a 1 sobre a frequência. E aí, galera, só substituir, ó, o período T igual 1 sobre a frequência. A frequência deu 20. E aí você vai dividir para mim 1 dividido por 20. Quanto dá, galera? 1 dividido por 20. Isso dá 0,05 segundos. Tá aí o período 0,05 segundos. Opa, matei o exercício, letra C. Beleza. Tá aí a letra C. Admitir aqui um aluno. Confere. Gustavo, parabéns aí, velho. Pelo seu aniversário. Sempre, tamo junto. Nesse momento tão difícil, Gustavo. Marcelo, não entendi como você fez o cálculo do tempo. O cálculo do período, o cálculo do tempo, é porque, olha só, pensa aqui comigo. Vou precisar apagar aqui. Tá vendo o período 1 sobre F? 1 sobre F. Tem uma fórmula para calcular esse período. Como que a gente calculou esse período? Facinho, ó. Você entendeu aqui como é que eu calculei a frequência? Só dividir por 60? Você entendeu? Sim. Agora, calcular o período você usou a formulazinha. É porque o período, ele é o quê? O período, ele é o inverso da frequência. E a frequência eu já tinha calculado, porque a frequência deu 20. Então, joguei na fórmula. 1 dividido pela frequência, que é 20. Aí só dividir. 1 dividido por 20 dá 0,05. Beleza? De boa? Entendi. Entendeu? Vamos para o próximo. Então, esse foi o primeiro caso aí, galera. Primeira condição que você tem que lembrar na hora da prova. Quando eu falar lá, ó, galera, um conta-giro, um motor, a gasolina, a diesel, sei lá o quê, um motor está fazendo 6.000 RPM. Qual é a frequência? Aí você vai lembrar de mim. Só dividir por 60, porque RPM é rotação por minuto. Beleza, isso foi fácil. Vamos fazer um segundo caso aqui. Bora, let's go, baby. Open the door. Open the door. Fiz o primeiro exemplo, vamos fazer o segundo exemplo. Cheguei. Segundo exemplo. Galera, um ponto material percorre uma circunferência de raio igual a 0,1. Ele deu raio, ó. Em movimento uniforme, lembrando que é circunferência, então é um movimento circular uniforme. E ele dá 10 voltas por segundo. 10 voltas por segundo. Determine o período do movimento. Galera, isso aqui é muito importante, ó. 10 voltas por segundo. Volta lá onde a gente começou, ó.
Frequência é o número de vezes dividido pelo tempo. É o número de vezes em que um fenômeno acontece no intervalo de tempo. Então, 10 voltas por segundo está facinho de calcular a frequência. Por quê? Veja bem, frequência é um número de acontecimentos dividido pelo tempo. Ah, professor, Led chamou delta N e delta T. Tanto faz, galera. Se você quiser chamar só de N por T. Então, a frequência é qual que é o número de acontecimentos? Ele falou que são 10 voltas. E aqui ele nem fez, galera, questão de colocar por minuto. Colocou logo por segundo. Então, é 10 voltas em 1 segundo. Então, de cara, eu já sei que a frequência é igual a 10 Hz. Mas ele não pediu a frequência. Cuidado, olha o que ele está pedindo lá. Ó. O que ele pede? Determine o período. Esther, mesmo exercício que a gente acabou de fazer. Ó, período igual o inverso da frequência. Tem que gravar a fórmula, galera. Período igual uma volta numa frequência de 10 Hz. Olha lá, 1 sobre a frequência. Então, 1 sobre 10. Como não temos respostas na forma de fração, então vamos dividir 1 dividido por 10. Só dividir aí, isso dá 0,1 segundo. 0,1 segundo, marcou, letra D, correu para o abraço. 0,1 segundo. Dúvida aí, galera? Bora, let's go. Pergunta. Não, entendi. Entendeu esse? Entendi, sim. Agora, então, vou fazer uma pergunta em cima desse exercício aqui. Deixa eu dar uma melhorada nele. Vou dar uma melhorada nesse exercício. Achei ele fraco. Vou fazer uma letra B aqui em cima dele. Qual a velocidade angular? Tá aí. Galera, calcula para mim a velocidade angular desse ponto material aqui. Ó. Como que a gente vai achar isso? Esse é o problema. O movimento circular, ele é envolto demais com expressões, com propriedades, com fórmulas. Ele não é tão assim interpretativo, mas ele exige do aluno considerações rápidas. Por exemplo, como que eu sabia que a frequência é o número de voltas dividido pelo tempo? Como que eu sabia que o período é o inverso da frequência? Então, é formulazinha que você vai ter que memorizar. Agora, a velocidade angular, cara, velocidade angular é a rapidez com que o ponto material faz o giro. Esqueci a fórmula. Tem duas, inclusive, para você ver o tanto que a gente é gente boa. Ó. Tem duas fórmulas. Ou o aluno usa ômega igual 2πf, ou o aluno usa ômega igual 2π sobre o período. Eu provei aqui, ó, galera, porque 2π, às vezes você até não tenha visto. Você já ouviu falar em radiano na matemática, galera? Esqueci de perguntar. Já ouviu falar em radiano? Não, a gente ainda não viu. Tá, mas graus já, né? 360 graus, 180 graus, meia volta, essas coisinhas. Radiano é essa propriedade aqui, ó, vale 2π radiano, é o mesmo que uma volta 360. É porque quando a gente calcula a velocidade, não pode ficar em graus por minuto, graus por hora e tudo. Fica em radiano. E aí você escolhe para mim. Escolhe qual que você quer fazer. Você prefere fazer divisão ou você prefere fazer multiplicação? Ah, quero fazer multiplicação. Então, beleza. Ômega igual 2π. Então, tá aqui, ó, 2π vezes a frequência. Quanto que deu a frequência? Procurei que eu esqueci. Aqui a frequência, 10 Hz. 2π vezes 10, resposta final dá 20. Tem que deixar em função de π, a não ser que o exercício fale. Use π igual a 3, 3,14, aquelas bobeirinhas lá. Caso contrário, 20π radiano por segundo. Tá aí a velocidade angular. Se eu fizesse por aqui, será que dava certo? Vamos ver. 2π sobre o período. O período é 1 sobre 10. Que a gente fez é o 0,1. Então, ficaria 2π dividido por 0,1.
2 dividido por 0,1 dá 20. Não dá a mesma relação, mesma propriedade. Vou até apagar isso aqui. Não, vou deixar aí. Por quê? Porque incentiva o aluno a ver todas as equações. E as equações, galera, amanhã eu vou te dar a última delas. As equações são 5 equações. A frequência, galera, é o número de acontecimentos dividido pelo tempo. O período é o inverso da frequência. Olha aqui, ó, ômega. Eu vou chamar de ômega, parece uma bundinha aqui, ó, tá vendo? Velocidade angular, 2π sobre t. E a velocidade angular é 2πf. Amanhã, galera, eu vou precisar muito de matemática. Eu vou chegar bombando aqui e perguntar para você assim, ó. O meu carro, galera, ele tem roda aro 20. Então, aro 20 quer dizer que o raio é 20 centímetros, por exemplo. Tá imaginando? Meu carro tem aro 20, o raio é 20 centímetros. Eu vou chegar amanhã aqui e perguntar para você assim, ó. Se eu for de Anápolis a Goiânia, 50 quilômetros de distância. Quantas voltas a roda faz de Anápolis a Goiânia? E aí? Eu vou deixar isso como um desafio para você. De novo, meu carro tem raio, a roda do meu carro tem raio 20 centímetros. Aro 20 centímetros. Beleza? Se eu for de Anápolis a Goiânia, 50 quilômetros de distância, quantas voltas a roda fez? Cara, deu muita voltinha, tem certeza. Isso vai ficar como desafio. Quem souber falar para mim amanhã ganha 3 pontos, na média. Agora, olha só, galera, para a gente fechar aqui, rapidão, vamos lá, let's go. Esses 2 aqui eu fiz. Ficou faltando aqui o 3. Diz assim. Esse telefone não é meu, viu, galera? A questão 3 diz assim, ó, uma partícula percorre a trajetória circular de raio 10 metros. Então, ele deu o raio aqui pra gente. Velocidade constante, em módulo, gastando 4 segundos num percurso de 80 metros. Beleza. Assim sendo, o período e a aceleração desse movimento. Aí tem um detalhe massa demais. Galera, vamos ver se você está focado. O que quer dizer MCU? Por favor. O que quer dizer MCU? Sabe ou não? E aí? Movimento circular uniforme. Boa. Quando aparece esse U de uniforme, é porque a velocidade é constante. Isso quem falou foi ele, inclusive. Mas ele nem precisava falar só que o movimento circular é uniforme. O que acontece na aceleração, galera, quando a velocidade é constante, é zero, não tem aceleração. A única aceleração que ele tem é chamada de aceleração centrípeta, que a gente vê lá na frente, inclusive você conhece da força centrípeta, que é a força no movimento circular. Então, o cabeção, eu já tenho 2 respostas certeza. Ou é π sobre 2 ou π sobre 3. O que ele me pediu? Ele pediu o período. Esse período aí, ele é legal. Não é difícil de fazer, não. O período é o inverso da frequência. Então, eu preciso descobrir a frequência primeiro. Só que olha só, galera. Às vezes você quer se submeter sempre a uma fórmula e não tem essa necessidade em determinados exercícios. Por que eu não preciso usar a fórmula? Porque eu não tenho a frequência. E aí eu fiz uma regra de 3. Regrinha de 3? Como assim? Olha aqui, galera. Uma partícula percorre uma trajetória circular de raio 10. Velocidade constante em módulo, gastando 4 segundos num percurso de 80 metros. Então, vou escrever assim, ó, 4 segundos é um percurso de 80 metros. Quem falou foi ele. Qual é o período T, então? Quanto tempo ele leva para fazer uma volta? Eu esqueci como é que calcula lá na matemática uma volta circular.
Galera, volta a circular isso aqui, ó. 2πr. Isso aí é do 9º ano. 2πr é uma volta no círculo. Então, 2π, observe que as respostas estão em função de π e o raio é 10. Lembra você que 2 vezes 10 dá 20π. Vamos dar uma simplificada legal. Ficou aqui, ó, vou cortar esse 0 e esse 0. E ainda vou simplificar aqui rapidão, aqui, ó, antes que acabe o nosso tempo. Vou simplificar esse 8 com esse 4. 8 por 4, aqui ficou 2. Multiplicando, engraçado, ó. 2t igual a 2, analisa nesse formato, e aí você tem o seu período da ondinha. Imaginou? Só montar, galera, o último problema aí, ó, volta lá.